No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 na NET TV. Hoje, terça-feira, 6 de novembro de 2012. E atenção, o prefeito reeleito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PT, já aqui pelos bastidores, já, entrevista ao vivo com o prefeito Sebastião Almeida. Participe! 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo, Rio de Janeiro, curto-circuito, pressão estatal ameaça investimento em energia. Folha de São Paulo, futuro dos Estados Unidos está nas mãos de 8 estados indecisos. O estado de São Paulo pesquisa dá ligeira vantagem a Obama. O Correio Brasiliense, o mundo quer Obama, os Estados Unidos decidem hoje. Valor Econômico São Paulo, racionado crédito atende só a 38% das vendas de veículos. O Estado de Minas, chuva já matou 9 e dezembro nem chegou. E o 0 Hora do Rio Grande do Sul destaca um país dividido, logicamente Estados Unidos hoje, eleições presidenciais, e a primeira cidade norte-americana a ser apurada deu empate entre Mitt Romney, o republicano, e Barack Obama, o presidente democrata, que tenta a reeleição. Vai ser uma eleição muito difícil, muito apertada. Folha Metropolitana circula destacando: pagamento do 13º salário vai injetar 809 milhões em Guarulhos. Evento na Universidade de Guarulhos discute hoje tráfico de pessoas. Uma notícia triste. Leia Alegretti, ex-editora da Folha Metropolitana, morre aos 57 anos. E uma notícia de Mogi que tem a ver com Guarulhos. Nós vamos perguntar para o prefeito Sebastião Almeida, que já está aqui pelos bastidores. Bertaioli anuncia primeiras mudanças no secretariado. Bertaioli é o prefeito reeleito de Mogi das Cruzes pelo PSD. Vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto, amigos da Rádio Imprensa e da TV Cantareira. Previsão do tempo para hoje, de sol e muitas nuvens e névoa pela manhã. Nos próximos dias, amanhã o sol predomina e faz calor. A partir de quinta-feira, previsão de chuva e ventos fortes. A temperatura máxima prevista para hoje é de 27 graus, quarta 30 graus, quinta 31 e na sexta-feira máxima de 25 graus. Vamos ao primeiro destaque de Roberto Samuel. Bom dia. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. Hoje temos sessão na Câmara Municipal de Guarulhos, mas nenhum projeto mais relevante, de grande peso. A discussão nesse momento é a presidência da Câmara. Vale lembrar que nós temos ainda
a discussão e votação do orçamento para 2013, muito importante para o prefeito reeleito Sebastião Almeida. Pelos bastidores, parece que a discussão em torno da presidência já foi definida na reeleição, bem provável, de Eduardo Soutor, do PSD. O que se discute hoje nos bastidores da Câmara são os demais cargos estratégicos, né? Principalmente o primeiro vice e o segundo vice também, e outros cargos importantes e comissões importantes. Comissões importantes. Exatamente. Como redação e também a economia. Justiça, redação, obras, finanças e orçamentos. Finanças e orçamentos, importantíssimo. E há outras comissões também, viu, de meio ambiente, defesa do consumidor. Depende de quem seja o presidente, né? Exato. Eu sempre destaco que a Luísa Cordeiro fez um trabalho muito interessante numa comissão que ninguém dava muito valor, que era o meio ambiente, e ela conseguiu se destacar. Bom, produção, vamos dar um rápido intervalo. Em seguida, aqui no estúdio, o prefeito reeleito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PT. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. 2 minutos. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Sete horas e 8 minutos, 7 e 8, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, TV Cantareira. Conosco já no estúdio o prefeito de Guarulhos, prefeito reeleito Sebastião Almeida do PT. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Prefeito Almeida, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia aos amigos ouvintes da TV Cantareira. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de saber a primeira pergunta, logicamente. Como é que foi essa campanha eleitoral em Guarulhos? Olha, uma verdadeira maratona, né? Uma campanha de 113 dias, uma cidade onde o principal meio que o candidato tem de levar a sua mensagem é em cima de um carro de som, de um caminhão rodando a cidade. Mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo, percorremos a cidade toda, dialogamos com toda a população e o povo de Guarulhos, mais uma vez, retribuiu aí a sua confiança no nosso governo. Aliás, uma pergunta, prefeito. Muitos consideraram até patética essa situação, os dois candidatos a prefeito no segundo turno, em cima de caçambas e caminhões com carros de som. Não falta estrutura de mídia na cidade, prefeito? Com certeza. Eu acho que esse é um problema, não depende do município, né?
mas depende de uma alteração na legislação federal. Eu acho que o Ministério das Comunicações precisa rever essa situação. Uma cidade como Guarulhos, com 1.300.000 habitantes, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, não dá para, num processo eleitoral, tirar o direito do cidadão de dentro da sua casa poder acompanhar as propostas, os projetos, aquilo que cada candidato defende. Roberto Amar. Bom, numa campanha a gente acaba revendo toda a cidade, porque um prefeito não consegue, no dia a dia, ver todos os bairros, né? Qual foi o bairro que o senhor ficou mais impressionado, que precisa de uma ação mais imediata do prefeito Sebastião Almeida? Olha, Guarulhos vive um momento de crescimento que as pessoas percebem isso em qualquer local. A cidade está vivendo um momento bom de desenvolvimento. Eu acho que isso refletiu também no resultado das urnas. Fazia muito tempo que a cidade de Guarulhos não via um momento como esse, de mais empresas vindo para cá, o comércio se fortalecendo nas várias regiões da cidade, a cidade ganhando conjuntos habitacionais gigantescos por todos os lugares, e lógico que talvez uma das coisas mais perceptíveis para qualquer candidato é a necessidade de se avançar muito em Guarulhos na questão da mobilidade urbana. Nós vamos ter que melhorar nossas vias de acesso, nós vamos ter que criar condições de passar de um lado para o outro da Dutra com mais tranquilidade. Enfim, eu acho que esse é o maior desafio, mas Guarulhos ainda é uma cidade que não era mais para a gente estar falando de asfaltamento de ruas. Eu acho que se todos os prefeitos trabalharem essa questão da pavimentação, como nós estamos trabalhando nesses últimos anos, eu espero que no futuro muito próximo a gente possa discutir outros temas na cidade que não seja mais pavimentar a rua. O que o senhor sentiu, prefeito, nessa eleição em relação às mudanças que o senhor implantou no transporte coletivo? Olha, primeiro que estamos no caminho certo. Não dá para ter uma cidade do tamanho da nossa funcionando como uma cidade do interior, onde todo mundo sai do bairro e todo mundo, seja de ônibus ou com seu carro, vai tentar resolver os seus problemas na região central. Então, o modelo do sistema de transporte, ele precisa avançar, nós temos que avançar agora em corredores, nós temos que diminuir o tempo das pessoas, quando desce de um ônibus, já embarcar imediatamente no outro, nós temos que ampliar cada vez mais e modernizar o transporte público, trazendo aí os ônibus articulados, como já fizemos agora a experiência do Terminal Pimentas para o centro. Agora vamos fazer a mesma experiência do Terminal São João e eu quero iniciar o ano que vem com várias novidades ainda no transporte, para que a gente possa ir motivando cada vez mais o cidadão a deixar o seu carro e utilizar o transporte público. Essa guerra nós temos que vencer. Ou o poder público melhora gradativamente o transporte público, ou cada vez mais as cidades vão parar. É lógico que isso é só um passo. Nós precisamos avançar em metrô, precisamos avançar em trem, precisamos avançar em várias outras áreas. E eu entendo que o bilhete único, no primeiro momento da sua implantação, ele, lógico, ele cria um certo ruído, né, porque é um certo desconforto. O cidadão que saía de um bairro e direto para o centro, ele começa a ter que parar num terminal e descer e pegar outro ônibus. O que ele está reclamando hoje não é esse fato, ele está reclamando que o ônibus não está sendo rápido quando ele desembarca de um e entra no outro. E é esse conserto que nós vamos fazer nesse próximo período. E com relação aos pirueiros, micreiros, qual vai ser o posicionamento da Prefeitura? A Prefeitura tem posicionamento claro. Eu, desde o começo, eu não defendi pirueiro. Eu defendo que nós temos que avançar para micro-ônibus, para trem, para metrô. Qualquer cidade moderna do mundo não trabalha com pirueiro, gente. Isso é coisa... Micreiros, né? A categoria dos alternativos continua. Quem está na perua Kombi, quem está na lotação, ele migra para o micro-ônibus. Foi essa a alternativa oferecida e é essa alternativa que nós vamos continuar trabalhando na cidade. E essas lotações que estão andando pela cidade estão com liminares, né? Estavam com liminares. Agora a situação está muito mais para o poder público tomar uma decisão do que para eles. Nós vamos continuar avançando, nós defendemos os direitos de todas as pessoas terem o seu trabalho. Agora, Guarulhos é uma cidade moderna e tem que avançar na modernidade. Nós temos que copiar coisas boas de Porto Alegre,
de Curitiba, de Belo Horizonte, do próprio Rio de Janeiro, e é assim que nós vamos avançar. Queremos que todo mundo tenha condição de trabalhar na cidade. Agora, vamos avançar dentro de um planejamento e de uma cidade organizada e trabalhar com gente disputando o passageiro, um correndo mais que o outro nas vias da cidade, para chegar na frente para pegar o passageiro não é mercadoria. O cidadão que está no ponto de ônibus, ele não é uma peça qualquer que quem chegar primeiro leva. Ele precisa ser transportado com segurança, com conforto e com qualidade. Nós vamos avançar nisso. Pelo que eu entendi, então, as vans, as lotações vão ser fiscalizadas, é isso? Nós vamos fiscalizar muito mais, por exemplo, os micro-ônibus e ônibus, cada vez mais. Nós vamos implantar o sistema de GPS. A Prefeitura tem hoje uma central de monitoramento e nós vamos controlar. Cada vez que o ônibus demorar, nós vamos ficar sabendo por que ele não saiu do ponto no horário correto. E cada vez que isso acontecer, o operador daquele equipamento será autuado. Prefeito, o senhor teve no segundo turno praticamente 60% dos votos válidos, e o seu adversário 40%. O que o senhor tem a dizer a esse eleitorado de 40% que não votou no senhor? O que o senhor pretende fazer? Olha, é normal, numa cidade, nós vivemos num processo democrático. Uma parcela da cidade, uma parte do eleitorado opta por um candidato, outro por outro. Tem gente que vai ser sempre contra quem governa, pelo menos uns 15, 20% aí. Seja lá qual for o prefeito, você vai ter esse número contra. Então, paciência. O que nós vamos ter que fazer cada vez mais é trabalhar para ir conquistando esse eleitorado que, por um motivo ou outro, optou por outra candidatura. Agora, eu fico muito feliz porque, em relação à eleição passada, a minha votação agora aumentou. Significa que, depois de 4 anos de governo, a população, além daqueles que votaram em mim, um número significativo de pessoas, além daqueles que também votaram. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Bom, prefeito, a cidade também carece muito de habitação, né? E no último governo foi feito muitos apartamentos. Como é que estão essas negociações, já que Guarulhos também não tem muito espaço público para construções de apartamentos populares? Como é que está essa Guarulhos vai continuar avançando na construção de moradias, o programa Minha Casa Minha Vida, as parcerias com a CDHU, nós vamos continuar ampliando. Agora, recentemente, assinamos uma parceria, inclusive, já para construir apartamentos para acomodar pessoas que terão que sair do trecho onde vai passar o Rodoanel. Enfim, nós vamos procurar diálogo com todos os setores, seja com o governo do Estado, com o governo federal e o programa de moradia. A situação de Guarulhos é tão grave que, se essa cidade construir num ritmo acelerado moradia nos próximos 20, 30 anos, ainda vai ser insuficiente para atender tanta gente que mora hoje precariamente. Enquanto tiver um cidadão morando em beira de córrego, em área de risco, nós vamos continuar construindo moradia para mudar essa realidade. E a outra é fazer com que as favelas da nossa cidade possam virar conjuntos habitacionais, como já aconteceu com Santa Cecília, como está acontecendo agora recentemente com Bela Vista. Não tem cabimento uma cidade como a nossa ter tantos núcleos de favela como teve no passado. Eu vou continuar mudando essa realidade. São 300 ainda, prefeito? Não. Diminuiu? Não, muito menos. Hoje, aliás, tem lugares que há 10 anos atrás era chamado de favela, que hoje não dá nem para você chamar mais, porque as ruas estão pavimentadas, o bairro recebeu toda a infraestrutura, as casas são todas de alvenaria, então Guarulhos hoje está numa outra realidade em relação a favelas. Agora, só uma parte, Roberto Samuel. Desde ontem, quando nós anunciamos no Facebook que o senhor estaria aqui, muitos funcionários públicos perguntam sobre as horas extras que a Prefeitura não pagou semana passada, houve uma reunião com o sindicato e houve uma promessa para hoje. E querem saber, há um temor, prefeito, até por causa da campanha eleitoral, foi disseminado isso, de que haveria problema de fluxo de caixa, de pagamento, de 13º. Qual é a situação financeira, prefeito? O funcionalismo não tem o que se preocupar com isso. Pagamento, salário vai sair, o 13º vai sair normal. Agora, hora extra nós vamos disciplinar cada vez mais. Tem gente que desde que entrou na prefeitura até hoje trabalha sábado e domingo. Alguma coisa está errada. Não pode uma cidade, se você tem a necessidade de ter trabalhador no sábado e no domingo direto, então ele tem que fazer uma jornada de trabalho diferente. Fiscal, né? Então, qualquer empresa privada, ela tem que sempre estar muito preocupada com a questão da economia. Então, aquilo que não estiver combinando entre receita e despesa, nós temos que alterar. Eu estou tomando algumas medidas de precaução, por quê? Porque nós vivemos um momento onde as empresas que exportavam reduziram
pela metade, ou algumas, inclusive, encerraram as suas exportações. Quem é que produzia para a Espanha, que está com 26% de desempregado, que continua produzindo? Então, a receita da prefeitura é o quê? É a riqueza da sua cidade. Se a riqueza da cidade diminuiu porque a Europa está numa crise, eu tenho que, como administrador, também tomar as medidas para garantir que possa ter um equilíbrio entre receita e despesa. E cada vez mais vou trabalhar isso. Bom, salários e 13º garantidos. Então. Sem problemas. A questão de rever a carga de horas extras, é isso? Isso nós precisamos acertar. Se uma determinada secretaria tem a necessidade de ter os seus trabalhadores todo sábado e todo domingo, para essa secretaria nós vamos ter que criar uma jornada diferenciada de trabalho, em qualquer lugar, e discutir com o sindicato um banco de horas, coisa desse tipo, né? Não tem cabimento o poder público ficar o tempo inteiro onde o trabalhador começa a se acostumar mais com a hora extra do que ele recebe do que com o salário dele. Alguma coisa está errada quando isso começa a ocorrer. Alguma coisa mais localizada? Não? Algum setor mais localizado ou é bem espalhado? Vamos levantar essa situação geral na prefeitura. Bom, vão ser pagas hoje, né, prefeito, a previsão? Essa semana, não sei se precisamente hoje, mas essa semana regularizando tudo. Então, respondendo a pergunta aqui do Paulo de Cumbica, perguntando sobre isso. Prefeito, vou fazer um ping-pong aqui com as perguntas dos ouvintes. Gesilvan, do Recreio São Jorge, ele questiona se vai realmente haver um céu lá na região do Recreio São Jorge. Vai haver um céu na região do Cabo Sul para atender o Recreio, o Monte Alto, o Morro da Chiquinha, toda aquela região lá. Nós já estamos na procura de uma área grande lá, porque você sabe que o céu tem que ser um equipamento que ocupa um espaço muito grande, porque tem escola, tem ginásio, tem telecentro, tem biblioteca e tem piscina. Então, Cabo Sul vai ter o seu equipamento, como outras regiões já têm, que é o céu. O Josevaldo Jardim Presidente Dutra, ele pergunta sobre a revitalização da Praça Orobó e a Rua Nova Itarana, que prometeram asfalto, prefeito. Prometer não, estamos fazendo. Já está? Nós estamos trabalhando a parte da drenagem da Rua Nova Itarana, na verdade é só um trecho da Nova Itarana, é a última rua do Presidente Dutra a ser pavimentada e ainda neste ano ela será pavimentada e nós teremos o bairro Presidente Dutra, certamente um dos bairros onde eu mais pavimentei foi o Presidente Dutra. E a Praça Orobó, prefeito? A Praça Orobó, de fato, nós precisamos revitalizar. Eu passei lá agora várias vezes durante a campanha e não dá para ter um equipamento como aquele durante o dia, por exemplo, com pouco uso. Eu acho que uma experiência que deu muito certo, eu vou trabalhar para que nos próximos 4 anos a gente possa fazer isso, é transformar, de repente, esses equipamentos com campo com gramado sintético, onde a criançada utiliza o dia inteiro, você ganha vida e a população pode usufruir muito melhor de um espaço público. Pois é, eu conheci aquele campo gramado, hoje é um terrão, né? Hoje é um terrão, está muito feio lá, não está legal daquele jeito não. É verdade. O Antônio Carlos da Vila Augusta quer saber sobre o Parque da Saúde FURB. Quando é que será o reinício da obra? Parque da Saúde, nós fizemos uma parte dele, isolamos a área onde vai ser feito o restante e a primeira etapa do parque eu já entreguei e a segunda etapa nós vamos entregar nesse próximo mandato meu, que começa a partir de 1º de janeiro. Tá certo. O Sérgio do Bom Clima, prefeito, ele pede mais atenção às caçambas de entulho espalhadas pela cidade. Diz que falta um pouquinho de rigor e regulamentação. Eu acho que realmente, tem lugares aí que eu passei, inclusive, durante a campanha, vi caçambas paradas com, às vezes, até mais lixo do lado de fora do que dentro da caçamba. Então, realmente é uma coisa que ele tem razão. E o Eliseu da Ponte Alta, ele diz que é condutor escolar, participou de licitação em março, foi aprovado e até agora não foi chamado. Quer saber se há previsão. Deve ser chamado, né, porque nós vamos iniciar o ano letivo aí já no próximo ano, e com outros equipamentos, inclusive, entregues à população, e cada vez mais essa demanda de transporte escolar aumenta na cidade. O William do Tambom pergunta sobre os micreiros, o senhor já respondeu, né? Vai ter um maior rigor, é isso, em cima dos micreiros? Olha, na verdade, não precisaria chegar nesse ponto, mas o que tem acontecido? Às vezes o cidadão reclama que ele entra no ônibus e o ônibus não sai no horário. E as pessoas precisam entender o seguinte, seja o operador do ônibus ou do micro-ônibus, deu o horário dele sair, ele tem que sair, não importa se tem um passageiro dentro. Então, isso nós vamos corrigir. As pessoas têm que trabalhar por horário. O horário é aquele, opa, o ônibus tem que partir. Cada vez mais nós temos que desenvolver isso na cidade. E o cidadão, nos pontos de ônibus, cada vez mais nós vamos trabalhar também com os horários que o ônibus deve passar.
Se o ônibus não passar naquele momento, alguma coisa deu errada e alguém tem que responder por isso. Então, cada vez nós temos que aperfeiçoar mais ainda essa questão do horário, os itinerários dos ônibus que tem que ser rigorosamente cumprido. Mas ele fica aguardando pelo passageiro, pela demanda ou por outros fatores? Olha, eu já recebi, às vezes, denúncia de deu horário, o motorista foi namorar, né? Chegou alguém, foi tomar café, foi na padaria, o outro, sabe? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Quem sai da lotação e vai para o micro, não pode levar para o micro os defeitos que ele tinha na lotação. É falta de profissionalismo, então. É que, na verdade, é uma mudança de vida que a pessoa está fazendo. Quem está numa lotação, ele se sente, bom, eu sou o patrão meu, então eu faço as coisas do jeito que eu quero. Eu cansei nessa campanha, agora eu vi em vários lugares, em plena luz do dia, a lotação encostada dentro da garagem. Às vezes você encontra a lotação até na praia. Então, quer dizer, a pessoa, ela trabalha até a hora que ela quer, ela vai embora na hora que ela quer, porque ela se sente meia dona do horário. Mas serviço de transporte público tem que ter regra, tem que ter disciplina, tem que ter horário. E nós vamos apertar o cerco cada vez mais. A maioria quer faturar no horário de pico, né? Pois é, e outra, quem trabalha nesse ramo tem que entender. Tem um horário que a pessoa vai ter um faturamento maior e tem um horário que é menor, mas ele não pode deixar de prestar o serviço de forma nenhuma no horário que é menor. Mais perguntas chegando aqui, nós vamos ao rápido intervalo, aproveite e participe também, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166, 2 minutos e voltaremos. A primeira... Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the spectre and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hand it into that rat-a-tat at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now you get it, work it about it, makes the world go round. Sete horas e 28 minutos, 7h28, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, TV Cantareira, conosco no estúdio, o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PT, participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Prefeito, a Carla do Macedo, ela resume aqui o que vem até se propagando no Facebook. Muitos moradores da região do Macedo andam reclamando de um mau odor, um mau cheiro, que parece oriundo de alguma fábrica da região. Não sei se o senhor tem ciência, ela pergunta isso, e o que poderia ser feito, o que o senhor recomenda aos cidadãos?
Não tenho, estou tomando conhecimento agora dessa questão, mas vou acionar órgãos da prefeitura aí, o pessoal da nossa vigilância, e se for o caso, acionar a CETESB para que seja apurado. Evidentemente, é algo que incomoda certamente a vida do cidadão. Olha, e nós já constatamos, né, Roberto? Parece um cheiro de catalisador de veículo. É o repórter Gabriel Espinosa? Não, é o Gutenberg Tavares. Seja bem-vindo, Gutenberg. Bom dia. Bom dia, Pedro Dotaro, colegas do estúdio, bom dia ao prefeito, bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Retornando aí após esse período eleitoral, Pedro, hoje estive nas ruas aqui no centro da cidade e também passei ali na região do Taboão, perguntando para a população se a senhora votou no prefeito Almeida nas eleições deste ano e se votou por quê, né? Porque uma motivação do voto. Conversei aqui com umas 30 pessoas, uma enquete aberta, então a gente não tem um resultado muito fechado. Mas entre essas 30 pessoas que a gente entrevistou aqui pela manhã, 18 responderam que sim, votaram no prefeito Almeida. E entre as motivações apresentadas, a maioria basicamente argumentou que votou por acreditar que Almeida deveria continuar governando Guarulhos. E por acreditar também que entre os candidatos que se apresentaram no pleito, o atual prefeito é o mais preparado. Entre as pessoas que não votaram, a gente não perguntou a motivação, algumas com algumas críticas, mas é isso aí, Pedro. Das 30 pessoas, 18 disseram que votaram por acreditar que o Almeida deve continuar e também por ver na candidatura do prefeito Almeida o mais preparado para continuar governando a cidade. Pedro? Ok, Gutenberg Tavares, obrigado e bom retorno ao Radar de Notícias. Prefeito, vou fazer uma pergunta. Num exame assim de autocrítica, como é que o senhor avalia? Qual foi o seu ponto fraco na primeira gestão e o ponto forte na primeira gestão? Olha, é difícil fazer essa análise dessa forma. É óbvio que hoje a cidade está vivendo um momento que eu diria muito bom do ponto de vista de enfrentar problemas antigos. Então, por exemplo, se você pega o saneamento, você sair de 0 e ir para 35% e já em construção uma terceira estação, é algo que dá um certo grau de satisfação. Mas é lógico que eu também, como qualquer cidadão da nossa cidade, minha meta é chegar aos 100%. Pode chegar a 55%, quando chegar a 50%, de qualquer forma nós queremos chegar a 100% de tratamento de esgoto na cidade. Eu estou muito feliz do ponto de vista de áreas que a gente conseguiu inovar. Inovar com os céus, por exemplo, que está sendo um sucesso total na cidade e hoje é a grande reivindicação dos vários bairros da cidade, mas eu diria que o maior desafio de quem governa é fazer a máquina pública ser mais ágil, ser mais rápida. O poder público tem que ser mais presente nas coisas e, principalmente, a máquina pública ela não pode segurar nem um dia determinadas coisas. Por exemplo, eu visitei muitas empresas também. Muito empresário disse, prefeito, olha, já faz não sei quanto tempo que eu estou aqui esperando a vigilância sanitária para poder abrir esse lado aqui da empresa. Quer dizer, isso nós vamos ter que mudar. Uma empresa hoje, se ela se programa para começar a produção na cidade e isso não acontece por um motivo ou outro, é possível que os investidores digam, bem, então vamos para outra cidade, vamos para outro lugar. Então, nós vamos ter que sempre trabalhar essa questão da competição. Nós vivemos num mundo, num mercado de disputa permanente. A nossa cidade tem um parque industrial muito grande, muito bom, e nós precisamos, dentro da máquina pública, aqueles setores que precisam alteração para serem mais ágeis, por exemplo, como a vigilância sanitária, nós vamos ter que mexer para fazer funcionar melhor. Já que o senhor citou, eu vou registrar aqui que eu tenho observado queixas até de academias de ginástica, consultórios odontológicos, consultórios médicos, dizem que a vigilância sanitária anda de um preciosismo impressionante. Que às vezes não... E aquela questão, exige, cumpre, aí vem outra exigência, nunca é definitivo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa caminhar cada vez mais é, dentro das repartições públicas, você ter um manual de procedimentos. Perfeito. Que seja esse funcionário ou seja aquele funcionário, ele tem que seguir aquilo ali. Seguiu aquilo, pronto, é a tranquilidade para ele funcionário e a tranquilidade para o consumidor. O que não pode vai agora, notifica, diz que precisa fazer isso. Isso é feito.
Quando volta, aí encontra uma outra coisa. Não pode. É o que acontece hoje. Não pode, porque isso aí significa tomar tempo daquela pessoa que está se preparando ali para abrir o seu comércio e também tempo do funcionário, porque foi lá, voltou. Quer dizer, todo o serviço que tem que refazer é perder recurso público e nós temos que otimizar isso. E às vezes dá a impressão que depende do humor do funcionário, do fiscal. Aí nós temos uma quantidade grande de funcionários que trabalham de forma correta. Agora, nós não podemos ficar ao bel prazer desse ou daquele. Por isso que nós vamos avançar cada vez mais dentro da máquina pública para ter manuais de procedimento para que cada um saiba exatamente o que precisa ser feito e que as pessoas possam ficar dentro da lei. Ninguém tem que trabalhar como se estivesse cometendo um crime, né? Quanto mais comércio, quanto mais empresas tem na cidade, gera mais emprego e melhora a economia do município. E a máquina pública, ela vive exatamente da economia gerada na cidade. O Ivanildo do Soberana, prefeito, pergunta sobre as ruas Antonina, Cerro Azul e Caçapava, se serão assaltadas. Olha, o Soberana nós fizemos muita coisa nesses últimos anos, aliás, no governo do PT. O povo do Soberana sabe perfeitamente que falta ainda muito no Soberana? Falta. Mas o que tem foi feito em 12 anos de governo do PT. Qual é a dificuldade maior que tem no Soberana? É que não basta só pavimentar as ruas de quem mora na parte mais alta. Nós temos que fazer a canalização, a drenagem de quem está na parte mais baixa. Uma parte, inclusive, nós vamos iniciar a obra em breve, que é a canalização da Minas Gerais, que vai ser uma nova entrada ali para a Praça Estrela, uma nova entrada para o Soberana. Mas vamos trabalhando cada vez mais a parte mais baixa do bairro para garantir que essas ruas mais altas possam ser executadas. Pediu uma parte ao prefeito Almeida, informações do repórter Gabriel Espinosa. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia ao prefeito, bom dia especial também aos nossos ouvintes e aos telespectadores do Radar de Notícias. Eu trago a vocês as informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. Eu falo ao vivo aqui da região central, mais precisamente em frente ao 1º DP. Nesta madrugada tivemos um roubo ao veículo ali nas proximidades da Hatsuta, nas proximidades do Secap. Tivemos também na Ponte Grande um roubo de cabo da NET TV. Ou seja, o indivíduo roubou aqueles cabos de TV a cabo para vender, né? Para vender o cobre que tem naquele cabo ali. Tivemos também um funcionário da Eletropaulo que foi assaltado na Avenida Pedro Souza Lopes, ali na Vila Augusta. Fora isso, Pedro Notaro, não tivemos nenhuma outra ocorrência. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui na Avenida Monteiro Lobato, bem em frente ao 1º DP, na semana passada, Pedro, aqui na Monteiro Lobato tinha um buraco enorme, bem em frente ao 1º DP, que alguns funcionários da prefeitura, acredito eu, eles consertaram esse buraco, só que, Pedro, o buraco continua, entendeu? Não ficou tão bom, não. Agora, na verdade, deixou de ser uma cratera e se tornou agora sim um buraco. Então, toda vez que passam ônibus aqui, passam diversos ônibus nessa região, a situação aqui não é muito legal, não. Ok? Gabriel Espinosa, para o Radar de Notícias. Ok, Gabriel, obrigado pela participação. Acho que o tráfego intenso já comprometeu o conserto, né? Aproveitando, prefeito, o José do Marcos Freire quer saber a sua opinião sobre a segurança em Guarulhos. Eu vou emendar a pergunta, né, prefeito? O senhor, como cidadão paulista também, como é que observa essa crise na segurança pública? Olha, muito preocupante. Eu já há um bom tempo venho conversando com comerciantes da nossa cidade. Há uma insegurança muito grande da população, dos comerciantes. Os crimes têm acontecido em plena luz do dia. A população não está se sentindo segura. Essas mortes que têm ocorrido entre policiais e sociedade civil, está um clima de terror, um clima de preocupação, de medo nas pessoas. De policiamento que a gente tem até hoje, ele não é suficiente mais para dar conta do crime organizado, a coisa está feia. Né? Todas as pessoas, de um modo geral, estão vivendo momentos de pânico no estado de São Paulo. Agora, não dá para o secretário dizer que a situação está sob controle. Como sob controle?
tantos civis, porque também tem a morte daqueles que são anunciados e tem aqueles que nem viram notícia no dia a dia. Então, eu acho que é uma situação muito preocupante que vai certamente envolver o governo do Estado. Aquilo que depender do esforço do nosso município, nós estaremos à inteira disposição para trabalhar essa questão. Agora, é preciso reforço policial, é preciso ter mais policiais nas ruas da cidade, é preciso voltar a polícia a circular, a andar pelas ruas. Hoje, nós estamos vivendo uma tradição no Brasil que a polícia aparece quando o crime já ocorreu, quando o assalto já aconteceu. E isso acho que é algo que precisa ser repensado urgentemente. A presença ostensiva do policiamento circulando inibe a marginalidade. E é isso que as pessoas esperam da Secretaria Estadual de Segurança e do Governo do Estado de São Paulo. Bom, falando em segurança, a gente acaba voltando para o município, GCM, que acaba fazendo a função da Polícia Militar e acaba também não dando ou não conseguindo também dar segurança aos próprios públicos. A GCM vai continuar fazendo essa função de Polícia Militar, prefeito? Ou o senhor pensa em readequar mais para os próprios públicos? A GCM não tem o papel não tem a missão de ocupar o papel da Polícia Militar. A GCM vai continuar fazendo aquilo que é o seu papel, a sua missão, que é a proteção aos próprios municipais, que é a orientação às pessoas nas ruas da cidade. A GCM tem essa missão e vai continuar fazendo. É óbvio que se um GCM vê um crime, ele tem autoridade para chegar e autuar e levar essa pessoa presa. Agora, nós não vamos fazer disputa com o papel de polícia. O papel da polícia é da polícia e o Estado é que precisa responder sobre essa questão. Tá certo. O Francisco da Vila Vaz, prefeito, ele reclama da farmácia de alto custo. Nós temos duas, né? Uma da prefeitura e outra do governo, né? Perfeito. A da prefeitura, o que o senhor tem a dizer a respeito? Às vezes faltam alguns medicamentos, né? Olha, sempre que alguém for em qualquer órgão público, seja posto de saúde, seja farmácia, e algum medicamento que deveria ser rotina ali não está, tem lá uma caixinha de sugestão, nos ajude com isso, porque às vezes pode ser ineficiência ou relapso de quem está à frente dirigindo aquele equipamento do que da própria secretaria. Pode ser que por um motivo ou outro um determinado fornecedor deixou de entregar esse medicamento. Agora a população pode nos ajudar muito fazendo esse tipo de coisa. O Francisco reclama de um colírio, Travatan, é isso, produção? Deve ser. Bom, prefeito, o senhor deve ter visitado as UBSs, né, durante as suas andanças pela cidade. O que o senhor constatou? Olha, os equipamentos de saúde, Pedro, cada vez mais, por mais que você invista, é óbvio que vai aumentando cada vez mais a demanda. Eu fui abastecer num posto de gasolina essa semana e uma menina que veio atender estava grávida, né? E aí eu perguntei, quando é que nasce o bebê? Ela disse, nasce em janeiro do próximo ano. E eu perguntei, você está fazendo pré-natal onde? Ela falou, eu não moro aqui não, eu moro em São Miguel, mas eu estou fazendo pré-natal no Hospital Pimentas e vou ganhar meu neném lá. Então, quer dizer, ela é moradora de São Paulo, mas ela está fazendo o tratamento no Hospital Pimentas. Então, equipamento de saúde vai ser sempre assim. Cada vez mais você melhora o atendimento e aumenta a demanda, porque nós teremos gente de São Paulo, nós teremos gente de Itaquá, de Arujá, de todas as outras cidades vizinhas ali. Pedro, Agora, só completando essa questão da UBS, a UBS ela é um equipamento importantíssimo na área da saúde, é o equipamento mais próximo do cidadão. Nós temos que continuar ampliando, aproximando mais o equipamento de saúde da população. Agora, o grande desafio continua sendo essa questão de você garantir o médico lá na periferia. Você até contrata o médico, mas ele se nega, às vezes, a trabalhar onde o povo mais precisa. Esse é um dilema que nós vamos ter que resolver e eu acho que só tem um caminho. É Guarulhos avançar para ter uma faculdade pública de medicina, para a gente formar profissionais médicos, para ter mais médicos nessa cidade. Aliás, cobrei do ministro Padilha, não é só faculdade pública. Guarulhos passou da hora de ter uma faculdade particular de medicina também, meu Deus do céu.
Como é que pode ter todo tipo de curso nessa cidade com 1.300.000 habitantes e não ter uma faculdade nem particular de medicina no município? É mais viável, né? Só precisa de um hospital referência. Pois é. Bom, Pimentas aí. Vamos pedir uma parte aqui. O repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia ao prefeito reeleito Sebastião Almeida, aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou aqui na região do Macedo, mais precisamente nos cruzamentos da rua Itaverava com a rua João Zacarias. Conversei com vários moradores aqui que têm reclamado muito, Pedro, de um odor muito forte, que há mais ou menos uma semana tem tirado o sono aqui do pessoal. Eu conversei com eles, na realidade não sabem precisar se esse odor ele vem do esgoto ou de algum produto químico, mesmo porque aqui no cruzamento existe uma grande indústria aqui. Só sei que mais ou menos há uns 10 dias, segundo eles, a situação tem sido muito delicada. Algumas senhoras reclamaram que na noite de ontem isso aí estava insuportável, algumas pessoas chegaram a passar mal. E o que chama mais atenção, é mais preocupante, Pedro, que é na proximidade aqui com o hospital da Unimed, né? Ô, Rodrigo, estão chegando informações aqui no estúdio que seria o córrego dos japoneses. Tem como você verificar isso? Perfeitamente, Pedro. Eu conversei realmente com algumas pessoas e eles falaram que realmente esse odor, ele está pegando desde ali da Avenida Monteiro Lobato e está chegando até ali na Avenida Tiradentes, quer dizer, um quadrilátero todo aqui. E dizem que realmente nas proximidades do córrego ali o odor é muito mais forte. Eu estou me dirigindo para lá, Pedro. Ok, procure identificar a fonte, tá ok? Ok. Eu comecei a sentir esse cheiro justamente ali próximo à prefeitura. Pode ser realmente começado aqui pelo córrego japonês, Pedro. Prefeito, aliás, o Reinaldo Macedo fala que a questão vem lá do córrego japonês, talvez algum despejo químico no córrego, né? Pois é algo que precisa ser verificado, porque se é naquele córrego ali, pode ser que alguma indústria está colocando algum produto que não deveria estar indo para o córrego e que está. Aliás, prefeito... E lembrando que o córrego dos japoneses, ele está dentro do PAC Drenagem, serão construídos alguns piscinões lá no alto, próximo ali a Faria Lima, e vai ser um córrego totalmente canalizado. É uma obra demorada, não vai ser rápida, vai ser feita por etapas, porque tem muita gente morando literalmente quase que em cima do córrego, e para executar as obras que estão programadas, vai ter que fazer um trabalho por etapa, porque vai ser praticamente impossível a canalização do córrego como um todo. E para nossa surpresa, novos empreendimentos residenciais estão sendo construídos ao longo da Claudino Barbosa. Essas obras já têm autorização, prefeito? Não estão desrespeitando o Código Florestal? Os 30 metros do córrego? Então, aí há uma certa divergência nessa questão, porque aqui em Guarulhos, se for respeitar os 30 metros, vai ter que derrubar muito prédio. E o próprio promotor do meio ambiente aqui tem tolerado a questão dos 15 metros nas margens dos córregos. Na verdade, se todo mundo respeitasse 15 metros na margem de córrego, já seria mais do que suficiente para a prefeitura entrar com caminhões, com máquinas e fazer toda a limpeza necessária. Bom, Pedro, uma pergunta também que até via Facebook o pessoal estava questionando, é com relação aos planos de carreira, cargos e salário. Exato. O prefeito acabou, na última gestão, fazendo alguns planos mais setorizados, né? GCM, sabe, alguns médicos, mas os mais humildes reclamam de um plano para ele. Existe um pensamento mais global e também tem que lembrar que com essa crise mundial acaba afetando o caixa da prefeitura. Como equacionar essa questão? Aliás, vamos resumir. O que o senhor pretende fazer para o funcionalismo? Não, primeiro é importante lembrar aqui o seguinte, o plano de carreira não foi pontual. Nós fizemos plano de carreira para 80% do funcionalismo. Hoje o que nós temos é o quê? Aproximadamente 6 mil e poucos funcionários que estão sem um plano de carreira e que estão mais ligados à parte operacional e que eu espero que nos próximos 4 anos a gente consiga também dar uma solução para essa questão. Agora, o funcionalismo vai continuar tendo uma atenção muito grande do meu governo, como teve nesses 4 anos, e a meta é a gente avançar cada vez mais no plano de carreira. Por quê? Porque nós temos que profissionalizar cada vez mais a máquina pública. O funcionário, ele precisa crescer dentro da máquina pública
sabendo as regras, quer dizer, o que ele precisa, ele está aqui embaixo, o que ele precisa para chegar naquele salário de cima? Bom, ele precisa se estudar, ele precisa fazer um curso disso, ele precisa terminar o 2º grau, ele precisa ter nível superior, quer dizer, ele precisa ter as regras definidas do que ele precisa fazer para poder chegar no degrau de cima. Essa é uma meta que nós queremos atingir também nos próximos 4 anos. A progressão horizontal o senhor já regularizou, né? Voltamos a pagar, tem uma pendência do passado, mas eu, pelo menos, retomei isso no meu governo. E quinquênio, prefeito? Olha, eu tenho garantido nesse período muita licença-prêmio que estava atrasada, e eu estou fazendo um plano de, aos poucos, ir regularizando essas pendências do passado. Agora, é óbvio que não dá para fazer tudo no volume e na rapidez que a gente gostaria de fazer. Bom, o Miguel de Bom Sucesso, prefeito, fala do trevo de Bom Sucesso. Ele pede socorro, ele diz que está tudo entupido, paralisado, o trevo de Bom Sucesso. Vai ser a primeira obra a ser iniciada das grandes obras da cidade de Guarulhos, um novo trevo para Bom Sucesso, que vai implicar em mais uma ponte do lado de cá, outra do lado de lá, as alças de entrada e saída, como todo trevo precisa ter, e a duplicação da Juscelino Kubitschek do trevo até a Avenida Jurema. Vai ter novidade já no próximo ano. Prefeito Daniel do Primavera reclama que há uma placa anunciando asfalto na Rua dos Estagiários há mais de um ano, só que a pavimentação não se iniciou ainda. Vou verificar o que está acontecendo, né? Que parte da drenagem foi feita e por qual motivo não teve a sequência. E o José da Vila Tijuco pergunta se há previsão de canalizar o córrego do Parque da FURP. Há previsão, sim. Então, não sei se canalizar, mas ali nós vamos fazer um procedimento chamado vazão de base, que é você tirar... Aliás, uma parte dele nós já fizemos. A parte que está executada do Parque da Saúde, nós já tiramos o esgoto. Tanto é que se você frequentar essa parte do parque que está inaugurado, você já não vai ver mais esgoto no córrego. Por quê? Nós canalizamos esse esgoto já numas tubulações que passam à margem do córrego. E a minha meta é, ao final do parque, não ter absolutamente nada de esgoto caindo ali, a gente voltar a ter o córrego limpo. O pessoal do Presidente Dutra quer uma UPA na região, prefeito. Dizem que tem que correr ou no Maria Dirce ou no São João. Nós estamos construindo uma UPA aqui no Paulista, na Transguarulhense, para poder atender todo esse lado de cada cidade. Fizemos a do São João, que está funcionando a pleno vapor, e estou construindo mais uma em Cumbica, para atender a região de Cumbica. Nós estamos priorizando, no momento, a construção das UPAs de forma regionalizada. Por quê? Na medida que as regiões têm o seu pronto-socorro 24 horas, elas deixam de ir para o HMU. Eu não sei se vocês têm percebido, mas o atendimento no HMU está humanizado. As pessoas entram, sentam, pegam as suas senhas e acabou aquela muvuca que tinha antigamente, aquele transtorno terrível para ser atendido. Na medida que você vai inaugurando novos equipamentos de saúde por região, cada um pode atender de forma mais tranquila os pacientes da nossa cidade. E, aliás, o Hospital Padre Bento e do SECAP, os dois estaduais, parece que aumentaram a demanda do HMU, né? Que deixaram de atender uma série de pessoas. Né? Uma série de serviços que eram feitos nesses hospitais, que o pronto-socorro deles foi fechado e acabou sobrando a demanda para a prefeitura. Inclusive, eu fui lá umas 2 vezes, prefeito, realmente está muito ágil. Eu fui, inclusive, acabei indo de madrugada. Também não seria um caso, de repente, fazer já que os médicos não querem para a periferia, fazer uma espécie de central de referência na região mais central, não? Não, o que nós temos... Vejam só, durante muitos anos, o que aconteceu com Guarulhos? A cidade cresceu do aeroporto para lá e os equipamentos de saúde ficaram do aeroporto para cá. Então, o Hospital Geral ficou no SECAP, o HMU no Bom Clima, o Padre Bento ali no Copoúva, o Stella Maris lá no Itapejica. Então, o que nós estamos fazendo hoje é fazendo uma correção histórica desses erros que aconteceram. Nós, na medida que o Hospital Pimentas foi construído
e funcionando, passou a atender a população daquela região. Na medida que a UPA São João, pronto-socorro 24 horas, começa a atender o São João, você diminui a pressão do lado de cá. E a hora que tiver a UPA Cumbica e a UPA aqui do Paulista também funcionando, nós vamos ter uma condição melhor ainda de atendimento no HMU. Prefeito Argentino, do Bom Clima, pergunta se será ativado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, em parceria com os Conseg, uma antiga reivindicação, né? Olha, ativar não é o problema, o argentino sabe disso. O problema da segurança não está na questão dos Consegs. O problema da segurança está na questão do Estado entender que tem coisas que precisam mudar. Não adianta simplesmente ter um conselho de segurança que se reúne, que dá ideias, que dá sugestões e depois as coisas não caminham. Né? Entendeu? Há pouco tempo atrás nós fizemos uma reunião com o secretário de Segurança e nós levamos a Agende, a ZEC, Ciesp, várias entidades representativas da nossa cidade, que foram cobrar, por exemplo, bases da Polícia Militar espalhadas por essa cidade. Qual foi a resposta do secretário? Que há uma política da Secretaria Estadual de Segurança que é contra a instalação de novas bases da polícia pela cidade. Então, quer dizer, é a população pedindo uma coisa e o Estado dizendo não. E aí nós não podemos ter só um comitê. Eu concordo, nós precisamos ter o Comitê de Gestão Integrada para a gente verificar cada vez mais ações conjuntas, de que forma conjunta, coletiva, nós podemos trabalhar. Agora, não basta simplesmente a gente apontar os problemas. Nós precisamos ter medidas, mudanças em relação à política de segurança do Estado de São Paulo, que do jeito que está não pode continuar funcionando. Prefeito Acida do São Domingos pergunta uma obra na Estrada do Elenco, se será uma escola ou um céu? Um céu que está sendo construído na Estrada do Elenco. Vai ser o céu que vai atender o Micail e atender o São Domingos, e com uma outra coisa que eu quero fazer nos próximos 4 anos, porque esse terreno ele tem uma área muito grande nos fundos, que é um verdadeiro parque, e nós vamos criar também ali uma área de lazer para a população. Pedro, nós estamos quase em cima do horário, só uma questão. Até o presidente Lula citou no discurso dele a questão do secretariado, que no segundo mandato o senhor já sabe quem merece, quem não merece continuar, né? E eu ouvi durante a campanha, prefeito, que as críticas ao seu governo estavam mais centradas em alguns secretários do que na sua própria pessoa. O senhor pretende, eu vejo hoje o prefeito Mogi já anunciou mudanças no secretariado, o Bertaioli. O senhor pretende mudar o secretariado, prefeito? Lógico. Governo novo vai ter uma parcela da equipe que vai mudar, isso é óbvio. Então, é natural que a população, quando vota e reconhece o nosso trabalho, a população também está dando um recado que, inclusive, essa parcela que não votou em nós, certamente está esperando que a gente tenha uma equipe mais ágil, mais efetiva, e é óbvio que isso vai acontecer. Daqui para o final do ano, nós teremos um novo secretariado anunciado e nós vamos iniciar janeiro já com a equipe formada e o novo governo trabalhando. As mudanças em janeiro, então? As mudanças ocorrerão daqui para o final do ano. Janeiro... Na minha posse já começa a equipe nova trabalhando a partir de 1º de janeiro. Viu, Pedro? Aqui tem suplentes já sonhando em assumir definitivamente a Câmara. Uma pergunta aqui, Wagner Freitas vai ser secretário? Calma. Foi muito direto. Eu não quis ser direto, pô. Eu não quis ser direto. É óbvio que nós tivemos aí uma série de pessoas que tiveram um papel importante, entre eles o Wagner, que eu aproveito aqui para mandar o meu abraço. E eu fui muito claro, essas pessoas vão participar do governo. Aonde estarão, não importa. E, aliás, nem discutir isso e nem definir isso com ninguém. Porque quem monta a equipe do secretariado sou eu. Quem diz aonde a pessoa precisa ir sou eu. E as pessoas vão em cima de um programa de governo. Nós não vamos inventar a roda, nós temos um programa que a população votou e aprovou. E, portanto, as pessoas vão se encaixar dentro desse perfil de fazer executar aquilo que está previsto no programa de governo. Prefeito, não há um compromisso de diminuir o número de comissionados na prefeitura? Não há essa preocupação. Aí tem muito folclore em cima disso, né? Mas, na verdade, o que nós precisamos é ter uma máquina pública funcionando, um funcionalismo motivado cada vez mais e as pessoas entendendo que a cada dia nós temos que renovar as nossas energias para trabalhar mais pelo povo de Guarulhos, que espera muito, principalmente desse humilde servo aqui.
Prefeito, obrigado pela participação, parabéns pela reeleição e suas palavras finais ao eleitorado. Eu que agradeço a população de Guarulhos mais uma vez pela confiança e pode ter certeza, o seu voto em mim valeu a pena porque eu vou trabalhar nos próximos 4 anos com muito mais dedicação. Eu quero uma cidade melhor, uma cidade mais bonita, uma cidade onde a gente possa diminuir as diferenças sociais e uma Guarulhos onde a gente possa sentir cada vez mais prazer de morar aqui. E vou olhar pela cidade inteira, porque Guarulhos inteiro precisa cada vez mais de carinho, de atenção dos seus governantes. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã às 7 horas da manhã. Obrigado.